Boa noite a todos. Em nome da ABRIG, especialmente aqui da ABRIG Regional São Paulo, gostaria de dar boas-vindas a todos ao nosso webinar sobre Covid-19, o que os líderes precisam saber com clareza nesse momento de incerteza. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar para você o nosso ilustre convidado, que é o Dr. Jorge Halak, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, coordenador de estudos de saúde do homem no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, médico urologista da divisão de clínica urológica das clínicas da USP de São Paulo, diretor da Androscience, Centro de Ciência e Inovação, clínica e laboratório de pesquisa de alta complexidade em andrologia, saúde sexual e reprodutiva do homem. Ele está conduzindo diversas pesquisas sobre Covid-19, saúde sexual e reprodutiva na USP e na Androscience. Então, e nós gostaríamos também de agradecer a nossa parceira da ABRIG, a Matchmaking, além da Wisters e do nosso diretor e associado, Roberto Badra Salum. Bem, falando rapidamente aqui da ABRIG, a ABRIG, desde 2007, representa e reúne a atividade de relações institucionais governamentais no Brasil. Ela se baseia no diálogo da transparência e da ética, promovendo debates técnicos sobre temas estratégicos para a atuação de RIG, Relações Institucionais Governamentais, na formação de políticas públicas e marcos regulatórios. A ABRIG São Paulo, então, preocupada com isso, com esse momento que estamos vivendo, e até o que isso está preocupando os nossos líderes em geral, está promovendo esse debate. 100 dias de pandemia, distanciamento social no Brasil, o que os líderes precisam saber para avançar mesmo diante de tantas incertezas. Como visualizar um panorama estratégico dentro de setores das suas áreas de atuação. Bem, antes de passar a palavra à jornalista e gerente de comunicação da Wisters Technology, Cleice Leão, eu gostaria de passar a palavra, então, para a nossa presidente, Carolina Venuto, para que ela possa dizer algumas palavras. E é uma honra aqui, presidente Carol Venuto, recebê-la aqui na Regional São Paulo, nesse nosso webinar. Um abraço. Muito obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Já agradeço aqui também aos nossos convidados, né? A Cleci, o Dr. Jorge. Agradeço também ao meu colega de diretoria, Roberto Badra. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui junto com outros colegas de diretoria da nossa entidade, estar realizando um debate tão importante para os dias de hoje. O papel do profissional de RIG inclusive, subsidiar os tomadores de decisão, né, com informações corretas e qualificadas. Então, eu acho super pertinente. Já deixo aqui a provocação, né, para o Dr. Jorge de como a gente pode tornar essas informações mais palatáveis para os tomadores de decisão. A gente vive hoje um período, uma fase que eu gosto de brincar de infodemia global, né? Além da pandemia do coronavírus, a gente ainda tem uma dificuldade com a questão da fake news, né? A gente vive a era da pós-verdade, então como nós, profissionais de RIG, podemos, a partir do nosso trabalho, né, levando informações qualificadas, garantir informações que produzam políticas públicas efetivas, né, e não só da boca para fora. Então, fico muito feliz de ver esse evento aqui, parabenizo o Luiz como diretor da nossa Regional São Paulo, é muito bom ver a ABRIG chegando mais longe, né? Nosso compromisso também é levar a ABRIG para os outros estados. E não vou me alongar mais, porque eu tenho certeza que o debate será intenso e muito qualificado. De pronto, vou passar a palavra aqui para a Cleci, que é a nossa mediadora, compondo a mesa aí também a representação feminina, que a ABRIG prestigia muito, e desejar a todos uma ótima noite aí. Obrigada, Carolina. Boa noite, agora já noite tão cedo, né, pelo nosso recém-chegado inverno. E aproveito, então, já foi bastante bem apresentado o Dr. Jorge Halak, então eu já lanço o desafio, né, de nós que não somos profissionais necessariamente da área de saúde e andamos tão impactados
por essa pandemia, né? E temos a honra de saber, ter essa oportunidade, né? E essa honra de saber um pouco mais sobre quais são né, o que a gente precisa ter na manga de informação e com nossa, dentro do título do nosso webinar, o que os líderes precisam saber com clareza nesse momento de incerteza, com perdão da rima involuntária. Dr. Jorge, agora no começo, aí vocês falavam de um descompasso, né, entre a ciência, né, e a política. A nossa situação, a gente está super acostumado ao imediatismo da tecnologia. A tecnologia foi deixando a gente meio mal acostumado com o imediatismo, e aí vem essa situação para lembrar que a ciência ainda tem o seu passo a passo. Então, estamos ávidos pelas suas informações. Então, se puder já dar início. Eu aproveito para lembrar que as pessoas podem fazer suas perguntas pelo chat. Eu vou organizando aqui as perguntas e ao final da apresentação a gente entrega organizadinho para o Dr. Jorge. Então, boa palestra, Dr. Jorge. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite da Brig, da Matchmaking, do Roberto Badra Salum, da Western Technology Group, e me sinto honrado de poder falar para vocês, porque eu sou urologista, sou andrologista e estudo saúde do homem. Eu vou tentar mostrar para vocês que eu não sou infectologista e nem tenho pretensão de ser, mas eu sou um pesquisador, e essa doença ela constitui um desafio para qualquer médico que se interesse por saúde. E essa é uma frase minha, porque a medicina moderna, podia colocar a medicina moderna, ela promove uma mudança de uma visão estática da biologia e da doença. Ou seja, a doença não é algo assim por si só, ela vem num contexto. E o contexto é uma dinâmica dos sistemas biológicos, ou seja, todos os sistemas biológicos interagindo para os mecanismos de disfunção orgânica. E é exatamente isso que essa doença provoca. Ela provoca uma disfunção orgânica sistêmica. Ela não pode ser encarada como uma doença respiratória. Aqui são os grupos de pesquisa que a gente trabalha, o AndroScience. A gente tem vários projetos de pesquisa básica e translacional com várias instituições do mundo inteiro. E isso é muito gratificante, foi conquistado ao longo dos últimos 20 anos. E nós tentamos fazer com que a AndroScience seja inserida no contexto das Nações Unidas, particularmente no item 3, que é saúde e bem-estar, transformando o nosso mundo, as metas para 2030. Então, eu dentro do que eu posso fazer, eu tenho feito isso. A gente fez várias atitudes em relação a álcool e drogas para os alunos de colégios. Particularmente, começamos com o Porto Seguro, tiveram outros colégios, fizemos um projeto muito grande para educar médicos de 125 hospitais, 125 mil médicos do SUS, na questão de andrologia e saúde do homem. Fizemos várias orientações para pacientes com câncer, ou seja, são iniciativas que nós temos feito no âmbito do AndroScience, Centro de Ciência e Inovação, dentro do contexto dos estudos avançados da USP, para difundir e tentar traduzir a ciência para o ambiente do público em geral. E é nesse contexto que eu quero trazer para vocês. Eu quero falar para vocês algo que é muito importante, que se aplica muito nesse contexto atual. Essa frase do Einstein é interessante, porque ela fala que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. E é exatamente isso, essa desinformação toda, cada um enxerga dentro do limite da sua capacidade de entendimento. E, então, a minha obrigação como pesquisador é aumentar o limite do saber de cada um, para que a gente possa tomar decisão como sociedade civil. E pela primeira vez a gente tem visto a palavra ciência aparecer nos jornais. Eu como cientista, eu tenho visto já 2 décadas que a ciência perde em relação ao business, à economia. Sempre que a gente está querendo falar de ciência, o fator econômico ganha. Veja aí a questão do petróleo, veja aí a questão do desmatamento, veja aí várias outras questões aí até menores, a questão de a área de atuação minha, que é a questão de reposição de hormônio ou de bebê de proveta, que a gente acha que tem que ser requalificado, isso que é um exagero, e por aí vai. Então, investir em pesquisa é o que pode nos salvar. Apesar dessas frases serem contundentes, foi o que eu falei para vocês. Algo é a ciência, outra coisa é o fetiche da ciência que acontece hoje. A ciência ela demora para dar respostas, não é imediata. E a resposta para uma epidemia, uma pandemia como essa, que os políticos exigem, é respostas em dias ou semanas, e não dá tempo da ciência responder em dias ou semanas. Então, esse exemplo, agora, o que aconteceu?
vocês vejam que em 13 anos de intervalo, o SARS-CoV-1 para o 2 apareceu de novo. E nesse interim teve a doença respiratória do Oriente Médio, que são zoonoses a partir do morcego. Ou seja, isso está se mostrando cada vez mais presente e não vai parar por aqui. Se a gente analisar agora, entrando numa área que não é minha, mais dos pneumologistas, mas assim, a questão, essas doenças para o coronavírus estão aqui embaixo na frequência de infecções respiratórias. A influenza A e os adenovírus são muito mais prevalentes. Agora, os coronavírus, eles têm aqui várias cepas que causam sintomas mais leves e outras que causam sintomas mais graves. Então, vocês percebam que mesmo dentro de um universo de menor intensidade, menor frequência de infecções, a gravidade aqui está ficando muito acentuada, né? E elas são zoonoses transmitidas, nesse caso, a partir de um morcego, tem vários intermediários aí, dependendo da doença. Então, no MERS-CoV foi o camelo, no SARS-CoV-1 foi esse felino, e agora estão dizendo que talvez seja o pangolim, com 5 interrogações aí. O que acontece? Esse ancestral comum, esse morcego Bat-Rat13 que está aqui, é o Bat-Rat13, ele tem 96,2% de identidade genética com o beta-coronavírus de Wuhan. Wuhan, aquelas cavernas do sul da China, que ficam distantes da província de Hubei. A questão é que esses 3,8% de diferença genética levaria de 80 a 100 anos, no mínimo, para poder compensar. A gente viu essa doença acontecer em pouco mais de 10 anos. Então, vejam aqui que aqui estão as cavernas de Yunnan, onde esse morcego se origina, e aqui está a província de Hubei, onde se originizou essa doença. Então, percebam que essa distância aqui é muito complicada e tem outras coisas que a gente depois tem que conversar. Mas, enfim, ele pode ter ido se mesclar com outros animais no meio do caminho, porque é um vírus de RNA, e foi se adaptando, e de maneira muito rápida, ele foi se adaptando para esse alto grau de infectividade. Agora, em termos de filogenia, é muito interessante, porque vocês vejam que o vírus original, que estava na China, ele sofreu várias mutações e adaptações muito rápidas em cada ambiente que ele foi entrar. Percebam que os clusters que estão na América do Sul são diferentes dos outros originários. Então, percebam que, só para entender que esse vírus ele tem uma mutação e uma adaptação rápida a cada ambiente. E, em termos de Brasil, existem algumas famílias, são 3 em particular, desde que foi o primeiro caso no Brasil. A sequência genética deles, do começo de março em São Paulo, o primeiro caso foi o paciente que veio da Lombardia, até agora, percebam que existe uma característica que é diferente do Brasil para outras regiões fora do Brasil. Então, o coronavírus aqui, ele adquiriu características tropicais nossas aqui. O que é interessante que o estudo tem mostrado, agora esse estudo ainda publicado recentemente, não foi revisto por pares, mas ele mostra claramente 2 zonas de contaminação no Brasil, e o detalhe é que aqui fica definido que o início do aumento da epidemia no Brasil foi ligado ao Carnaval. Então, aqui uma colocação, no dia 3 de fevereiro, foi decretado pela Presidência da República, pelo governo federal, uma questão já de emergência de saúde, e o Carnaval foi depois disso. Então, naquele momento do Carnaval, nenhum político, nenhuma emissora de televisão estava preocupada com o coronavírus, porque o Carnaval era mais importante. Então, agora nós estamos pagando o preço disso aqui. Tem que se pensar para o futuro, esses alertas têm que ser levados em mais consideração. Então, qual é o problema que a gente está enfrentando hoje? Hoje temos 9 milhões de contaminados, com quase 500 mil mortes. Isso aqui é o que está notificado. Lembrando que tem uma porcentagem ao redor de 30% a 50% de mortes que não estão computadas aqui. Então, o número de mortes seguramente é maior do que 500 mil. E o Brasil? O Brasil tinha 2.600 casos 30 dias depois do caso número 1. E hoje nós temos 50 mil mortes, até de noite vai aumentar, com mais de 1 milhão de casos. Então, o Brasil se tornou, até junto dos Estados Unidos, os 2 países com maior incidência, assim, absoluta. Se dividir por 1 milhão de habitantes, nós estamos em 13º lugar. E é importante essa divisão. Mas o que chama atenção é que vejam que aqui, pela primeira vez, o Brasil passou os Estados Unidos
em número de casos por dia. Isso foi alguns dias atrás, e tem se mantido assim. E também número de mortes. Nós passamos os Estados Unidos, que está caindo o número de mortes, nós estamos mantendo o nível de mortes. Então, isso aqui é algo que está chamando atenção, porque eles têm 50% mais população, que a população americana é mais obesa, e tem, apesar deles terem uma estrutura de saúde até teoricamente melhor, nós temos o SUS a nosso favor. Agora, percebam que do SARS-1 de 2004, com 8 mil pacientes infectados, essa doença com 9 milhões até hoje. Ou seja, não dá para dizer que é só uma variante do coronavírus 1. Não dá. O vírus, ele, em 13 anos, sofreu uma mutação dessa aqui, algo assim muito brutal. E houveram menos de 800 mortes daquele primeiro episódio do SARS, do coronavírus 1, e agora a gente está com 500 mil mortes. Vejam que, em termos de mortalidade, aqui, ó, em termos de número de casos, você tem aqui o MERS com 2.500, as gripes aviárias, você tem aqui a gripe, o H1N1 de 2009, que foi a gripe suína, com 630 mil. Você tem as questões do vírus do ebola do oeste da África, que é algo complicado a gente falar, porque é tão fatal, é tão agressivo, e é tão rápida a manifestação que o indivíduo morre e não dá tempo de transmitir. Aqui vocês percebam que nessa doença em particular, a transmissão é mais baixa. A mortalidade hoje está ao redor de 5,2%. Quanto mais teste fizer, mais vai cair e vai se aproximar do número de 1%, que é o que a gente espera. Mas a mortalidade do primeiro episódio do SARS-CoV foi ao redor de 9,7%. O que acontece com esse vírus que tem alta infectividade? Então, a gente foi estudar isso aqui, hoje tem vários estudos já, mas está ligado à capacidade de ligar da proteína pelo receptor, tem um receptor chamado receptor de conversor de angiotensina. É uma molécula que está na superfície de alguns tecidos do corpo, vários tecidos do corpo, pulmão, testículo, rim, bexiga e outros, que é tipo uma chave fechadura. E percebam que o BAT-RAT13 que eu falei para vocês está bem perto do SARS-CoV-2, com 3 bases só. Ou seja, 3 bases são proteínas, são 3 pequenas moléculas que diferenciam o BAT-RAT do morcego, esse morceguinho de Wuhan, para essa doença atual. E isso está nessa proteína chamada spike, que é a proteína S, que é tipo uma lança. Então, isso confere uma alta infectividade a essa variante de coronavírus. E aqui está esse receptor que ele se liga na... Por que me interessa isso tudo? Por quê? Porque o segundo órgão mais afetado depois do pulmão, que tem mais receptor, são os testículos. E a mortalidade no sexo masculino ela é muito maior que no feminino, de 35% até 70% de mortalidade maior por qualquer faixa etária. Então, isso atraiu minha atenção para estudar isso aqui do ponto de vista de saúde do homem. Vários aspectos aí. Estão fazendo vários estudos com a professora Lígia Barroso, da USP, da Geografia, o professor Paulo Saldiva, o professor Esper Calar e muita gente. Então, em relação ao distanciamento social, que é algo interessante, vamos só falar o exemplo clássico do Milano não se ferma, a Itália pagou o preço e aqui o prefeito de Milão fez aquele meia-culpa bem, meia-boca, mostrando que os políticos, infelizmente, estão despreparados para enfrentar esse tipo de episódio em muitos países do mundo, e só com algumas exceções, né? A Espanha, no mesmo dia que a Itália estava fechando, ela estava fazendo uma manifestação para o Dia da Mulher, que evidentemente tem muito mérito, mas colocou-se quase 6 milhões de pessoas na rua. A gente viu o que aconteceu com a Espanha logo depois. E lembrando que a Alemanha foi um país, e até hoje é um exemplo, porque apesar da contaminação ter sido não tão pequena, o número de mortes é muito menor. E a gente foi estudar o que aconteceu com a Alemanha. Os Estados Unidos é um exemplo atípico de falha. Demoraram muito para tomar as atitudes, estão pagando o preço. Então, o Dr. Anthony Fauci, que é o indivíduo que lá tem feito um papel pela UFJ nessa questão, ele chegou a comentar que a mitigação poderia ter sido salvo muitas vidas e ele tomou uma repreensão do presidente americano. Mas, enfim, eles vão chegar a número de mortes aí, ainda mais agora com essas campanhas. Então, vocês percebam que a política e a saúde não estão batendo. Então, tanto eles querem eleições lá, nós temos eleições aqui,
Então, a política ela quer uma resposta muito imediata para uma situação complexa. Então, não dá para você aceitar isso às custas de tantas vidas assim, né? Então, em termos de distanciamento social, percebam que se os Estados Unidos tivesse adotado só Nova York, o número de antes, teria salvo aí algo em torno de 65 mil vidas. E a mortalidade, eu atualizei isso hoje, o Brasil está em 4,7%, os Estados Unidos com 5,3%, agora a Alemanha 2,3% e a Europa inteira ao redor de 11% a 13%. Então, por que a Alemanha foi diferente? A Alemanha foi diferente porque eles fazem muito teste por semana. Chegam a fazer 30 vezes mais teste que a Itália, chegaram a fazer. E o governo tem uma confiança, ou seja, o governo central fala, todo mundo executa. Então, não dá para ter várias vozes discordantes, gerando várias informações contraditórias para a população. Porque tem que lembrar que isso vai chegar lá na ponta. O Brasil é um país continental, o Brasil não é a Alemanha, o Brasil é maior que a Europa inteira. Nós temos aqui 20 países, não tem um país só, pelo menos 15. Então, veja a palavra obediência total ao distanciamento social, às condutas e coesão social, coisa que nós não observamos aqui. Então, aqui nós temos uma série de disputas políticas, né, que atrapalharam para um lado ou para o outro. Isso não pode ser admissível nessa epidemia e nas próximas que virão. Então, vocês percebam que o grande detalhe, vocês já conhecem isso aqui, que é abaixar a curva, é o sistema de saúde conseguir dar conta. No começo, agora todo mundo já sabe disso, mas há um mês atrás ou dois, ninguém tinha isso como uma regra. Então, a gente não pode ficar nessa parte da curva, temos que caminhar para cá, para a descida da montanha. Não podemos ficar aqui parado. Nós já estamos melhores, é óbvio, o Brasil reagiu rapidamente até, apesar de ser um país diferente, continental, com várias realidades, a nossa resposta ela foi, por conta do SUS, eu acho que foi até que muito boa. Agora, percebam que, para a gente jogar essa curva aqui para baixo, Nova York teria que fazer uma quarentena, mais ou menos, por 16 semanas, são 4 meses. São Paulo já está há 3 meses e pouco. Então, vocês percebam que é muito difícil abaixar a curva só por distanciamento social. Então, nós estamos aprendendo, é uma doença nova, ninguém sabe. Então, os erros têm que ser perdoados, desde que eles sejam por bem intencionados. Erro tanto dos médicos, erro dos políticos, erro do sistema. O que a gente não pode é ter a informação e não agir de acordo. Vejam que a Alemanha saiu bem porque ela tinha muito mais leitos de UTI do que a Itália por habitante. Então, o que a gente viu? Que praticamente cada paciente internado é 1 para 1, UTI e enfermaria. Então, você fazer, por exemplo, hospital de campanha, que você tem 5 leitos de retaguarda para 1 de UTI, não funciona nessa doença. Então, isso é uma coisa também que a gente não sabia. Então, tem que dosar muito bem a questão da UTI e não só UTI respirador, médico capacitado. Tem que ter médico capacitado para lidar com essa doença. Porque no Brasil a mortalidade variou muito de estado para estado, de lugar para lugar. Então, a USP, por exemplo, fez um projeto barato de respirador e eu soube que tiveram dificuldade de financiamento. Agora, pagaram preço aí absurdo com respirador importado, que não vou nem comentar aqui, mas a gente tem isso aqui mostra o quê? Mostra que a gente tem que se preparar como nação para o futuro. Então, vocês que são de uma associação bem influente com a indústria e tudo mais, nós temos que entender que o Brasil tem que ser autossuficiente na questão de estratégica de saúde, como se fosse uma guerra. Isso aqui é uma guerra, só que é uma guerra de outras maneiras. A gente tem que estar preparado para ser autossuficiente, para produzir os próprios itens de sobrevivência. Em termos de equipamento, como é que você pode admitir numa situação dessa, o mundo inteiro tem que recorrer à China para comprar praticamente tudo? Quer dizer, isso tem que ser revisto urgente. Então, aqui vocês percebam que esse vídeo também mostra a questão da pessoa tossindo, sem máscara e com máscara. Agora, aqui é uma máscara N95, que é uma máscara muito apropriada, difícil todo mundo ter acesso, porque ela é cara, não tem fábrica ainda, e também não precisa dela para todo mundo. Tem que preservar profissionais de saúde. E aqui vocês percebam que se não for uma questão tão grande como essa, uma condição muito grande de partículas, de gotículas, ela tem funcionamento. Agora, o detalhe é o seguinte, se for um aerossol menor que 5 micra, a máscara tem uma eficiência boa. Se for um aerossol muito grande, como é esse caso aqui, acima de 5 micra,
a máscara ela tem uma eficiência menor. É lógico que em termos populacionais ela é vantajosa. Se a gente analisar a penetração por partículas, também é óbvio que a máscara cirúrgica é mais eficiente do que a máscara de pano. A máscara de pano tem que ser de 3 camadas, uma camada só não tem eficiência, a gente já sabe isso agora. Mas a máscara de pano ela tem outra função, e essa é a função da máscara de pano e de outras máscaras. É a gente abaixar o R0, que é a taxa de reprodução do vírus, para menos de 1. Ou seja, a taxa de propagação da doença tem que ser para baixo. E para isso alcançar, nós temos que ter uma máscara com uma eficiência de 80% e uma adesão de 80%. Então, tem que ter uma máscara, tem que ficar nessa faixa azul entre a aderência e eficácia da máscara. Então, se isso aqui for contemplado, o R0, ou seja, vai ter menos de 1. Um R0 de 1,1 já não é interessante, porque essa doença contamina muito. E temos que entender que o uso da máscara, ela obedece muito mais do que a máscara de pano, muito mais do que a eficiência, o princípio da precaução. Então, o novo normal vai ter que ser diferente, tem que mudar o novo normal. E como é que essa doença se apresenta do ponto de vista clínico, para todo mundo? Ela é uma doença que primeiro entra pelo pulmão, evidente, pelas vias aéreas. Aqui uma célula contaminada com vírus, uma célula pulmonar. Ela tem cefaleia, congestão nasal, dor para engolir, tosse produtiva em 28%, febre, tosse, fadiga, enfim, é um pouco menos de diarreia. Mas o que é importante aqui embaixo, casos leves, 80%. 15% casos graves que vão internar, precisar de oxigênio, por exemplo, um suporte mediano, e 5% casos muito graves que vão sair para a UTI, com intubação ou não. E por que acontece isso? O paciente com doença crônica vai ter a expressão aumentada do gene que facilita essa infecção. Então, aqui vocês vejam aquela proteína spike que eu falei para vocês, se ligando à célula. Quem tem doenças crônicas tem maior quantidade de chaves, de fechadura para a chave abrir. É simples o raciocínio. Então, esse vírus aqui, ele consegue abrir muitas... Em relação ao SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 é uma chave mestra. Ele abre todas as portas. O outro tinha que cada vírus abrir uma porta. Então, ele é muito mais infectante. Essas são as doenças crônicas que ele afeta. Hipertensão, doença renal, doença cardiovascular, obesidade, a gente sabe que é um grande fator de risco no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aqui tem uma resposta imune do hospedeiro. Então, o indivíduo não morre da infecção pelo vírus. Ele complica da resposta imunológica do corpo ao vírus. Então, ele vai ter uma resposta muito exacerbada. Os indivíduos com alguns tipos de doença têm essa resposta muito maior e com muito mais capacidade do vírus entrar nas células, porque eles têm mais receptores, têm mais chave, mais fechadura para a chave abrir. Tá? Então, esse slide é perfeito porque ele mostra uma tempestade de substâncias químicas que o corpo desencadeia pela presença do vírus. Então, é aqui que o paciente vai ter as complicações. Chama tempestade de citoquinas. Em inglês é cytokine storm, um termo já consagrado. E esse slide ele mostra por que um paciente vai ter desfecho favorável. A célula aqui está coesa, o vírus está entrando, mas ela consegue se defender, o sistema imunológico dele está perfeito, ele não tem um excesso de ligação do vírus aos receptores celulares, então a penetração do vírus aqui por esse TMPR SS2, que é onde ela vai se ligar, tipo um carregador, é tipo uma transportadora do vírus para dentro da célula, não está tão exacerbada. E o desfecho desfavorável, percebam que a célula está sem ligação, é como se fosse um castelo com buracos, o inimigo vai entrar pelos buracos. Então, essa citoquina, essa tempestade de substâncias químicas, vão causar uma série de alterações nas células de defesa que vão atacar o próprio sistema com infiltração de células de defesa, que vão causar uma alteração em todos os vasos sanguíneos do corpo, causando microtrombos. Então, isso também é um achado do professor Paulo Saldiva, da patologia da USP, que existe uma incidência muito elevada de trombose sistêmica decorrente do coronavírus. É um achado nosso aqui do Brasil. E essas citoquinas todas, elas causam, aí entra a minha área de estudo, que chama estresse oxidativo celular. É isso que eu estudo há 20 e poucos anos na questão do ambiente de saúde do homem.
Então, isso aqui resume bem o que acontece na célula. Imaginem só que uma célula está aqui e o que acontece com as citoquinas e com os radicais livres e etc., como se fosse 1 bilhão de volts atacando a superfície da célula, causando buracos na membrana. É isso que acontece. E a célula tem as defesas, ela é muito forte de defesa, mas ela vai perdendo a capacidade de defesa e as estruturas intracelulares vão sendo desagregadas. Tá? Então, todas essas doenças aqui que a gente conhece, câncer, sistema cardiovascular, cérebro, degeneração do olho, artrite, doença reumatoide, infertilidade, uma série delas tem essa implicação desse mesmo mecanismo que é o que a gente estuda. O professor Saldiva também fez uma colocação, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, aí está estudando isso durante 15, 20 horas por dia, e a gente vê que ele falou que o coronavírus se esconde para ampliar a contaminação. É uma frase simplista, mas que é totalmente verdadeira. Ele se esconde do sistema imunológico. Então, quando ele aparece, o sistema está hiperativado. É como se você não soubesse onde está o inimigo e você joga todas as forças armadas contra o inimigo para tentar localizar. A hora que ele aparece, todo mundo aperta o botão. Então, aqui é o que acontece no corpo. Aqui vocês vejam tromboses, microtrombos, né, em cada sistema vascular, trombo. Então, vocês imaginem que é uma coagulação. Por isso que o tratamento com anticoagulantes muitas vezes é eficiente. E o segundo órgão onde mais tem esses receptores, no testículo, além do pulmão, é o órgão que eu estudo, que é os testículos e a relação dele com o saúde, com o hormônio, com o espermatozoide, por aí vai. Então, a gente está conduzindo uma série de pesquisas para fazer a correlação clínica entre o número desses receptores que vão entrar, a querer entender se há, por exemplo, uma porcentagem X que aumenta a efetividade pela simples presença no sexo masculino dos testículos. E como é que essa doença se comporta? 30% não tem sintomas, né? Então ele vai ficar imune logo depois. A metade, mais ou menos, aqui também quase sem sintomas, então aqui vai dar 80%, 85%. Ele contagia por um tempo, depois ele fica imune. Agora, esses 15% a 20% aqui, que é o problema sério, que são os sintomas mais graves. E tem sintomas críticos em 5%. A mortalidade de quem chegou na UTI, foi para a UTI, é ao redor de 50% ou mais. Tem lugares que é 80%, 88%, tem lugares que é 66%, tem lugares que é 50%, tem lugares que é 10%. Depende, por isso que varia muito de acordo com a capacidade instalada do sistema de saúde, não basta só ter respirador. E a gente viu que a obesidade é um grande fator de risco. Então, evidentemente que a mortalidade está ligada muito à idade, mas também nós estamos estudando agora a mortalidade ligada ao sexo masculino. Isso vai abrir um leque de pesquisas para o futuro que é incomensurável a gente saber quando isso vai terminar. Nós estamos começando agora uma nova linha de pesquisa, nós temos já 5 lá dentro de saúde do homem, e que vai durar aí talvez uma década ou mais. Eu queria fazer uma homenagem para o SUS aqui, é tão criticado o SUS, mas se a gente não tivesse o SUS, por mais deficitário de gestão que ele seja, o SUS nesse momento eu tenho a impressão que salvou o país, viu, pessoal? Então aqui vai minha homenagem para o SUS, né? Acho que a gente tem que valorizar o que nós temos, melhorar, e eu faço questão de falar isso porque é o único país do mundo que tem 200 milhões de habitantes e tem um sistema único de saúde universal. Agora, aqui vai um detalhe que esse slide, se fosse dado para os políticos, teria evitado muito desperdício de dinheiro. Porque percebam, a fase inicial, que é a primeira semana, que é a fase onde está o vírus presente, não adianta dar antiviral. Não adianta, porque ele não vai fazer efeito rápido. Então, a fase depois, que é onde já não tem mais o vírus, e vai ter o efeito do vírus que eu mostrei para vocês, é aquela tempestade de citoquinas, os efeitos imunológicos inflamatórios exagerados, é aqui que a gente tem que atuar, eventualmente com infecções secundárias, e agora a gente viu que os corticoides, a gente viu não, no Brasil se usa corticoide desde sempre essa doença, e esse talvez tenha sido grande a questão da gente ter salvado muitas vidas aqui no país. Né? Aqui são nossos estudos, que se baseiam agora nessa frase, que o homem morre muito mais que a mulher. Nós vamos estudar, o nosso estudo está aprovado pelo Comitê de Ética, pela CONEP de Brasília. Agora passamos para estudar 300 pacientes na segunda fase. E aqui tem uma barreira hematotesticular, que ela simula a barreira hematocerebral e a barreira hematoplacentária. Então, aqui eu estou tendo um modelo de estudo que eu posso estudar vários sistemas biológicos.
Então, a célula de Leydig, que é onde produz testosterona, parece que é uma célula muito afetada, e a célula de Sertoli também é muito afetada. Então, ou seja, o testículo é um órgão-alvo prioritário para isso, né? Agora, uma área que interessa para vocês, eu estou correndo porque é muita coisa para falar, viu, pessoal? Então, eu queria que vocês saíssem dessa apresentação com um entendimento muito grande de tudo isso aqui. Então, os testes são muito importantes. O teste rápido, eu faço minhas interrogações, porque ele falha muito. Então, ele tem interesse populacional para saber aonde a doença está caminhando, para uma cidade, para um governo, para um estado. Mas, em termos individuais, ele falha muito. Né? Aqui é outra coisa, nós vamos ter que partir para uma capacidade de fazer teste no Brasil. Não dá mais para querer importar, esperar a chegada da China, e aí o teste que ninguém quis, a gente vai ter que comprar correndo porque não tem outro. Aconteceu isso com o teste rápido. A Espanha mandou de volta não sei quantos milhões de testes, e os chineses, eles, evidentemente, vão querer vender para outra pessoa. Né? Sem nenhuma maldade, eles têm que ver, o negócio deles tem que vender. Né? Então, a questão do anticorpo é importante, né? Por que o anticorpo tem que criar anticorpo? O anticorpo ele faz com que o vírus não consiga se ligar na célula. Então, são produzidos pelas células do corpo humano, que são chamadas células B, e eles conseguem neutralizar a ação do anticorpo. Né? Os testes todos que a gente tem usado hoje, todo mundo conhece já os testes, o PCR, que é aquele que vai na orofaringe, que está presente, esse vírus está presente em uma série de coisas, uma série de sistemas biológicos, série de secreções, também foi detectado na urina, apesar desse estudo não mostrar, tem outro estudo que mostra que sim. Agora, aqui é o detalhe. Os testes, assim, os anticorpos, você tem 3 tipos, IgA, IgG e IgM. Tem um teste chamado ELISA, que é aquele para ver se você já teve a infecção. Então, vejam que o IgG, que é a imunoglobulina que dá características de imunidade tardia, de defesa com anticorpos de longo prazo, ela demora uma média de 20 dias para aparecer, podendo algumas pessoas demorar até 40 dias para aparecer. Portanto, às vezes ele pode fazer o teste do ELISA e estar negativo para IgG e ele já ter sido infectado. O IgA o IgA é melhor que o IgM, por quê? O IgA é uma imunoglobulina de mucosa. E esse vírus tem uma característica, ele não penetra muito profundamente nos tecidos. Ele fica na superfície. Por isso que o IgA, que é o que nós adotamos, é melhor que o IgG, não que ele é mais precoce também. Tá? A transmissão é contato pessoa a pessoa, gotículas respiratórias. A máscara tem uma eficácia importante quando as 2 pessoas estão utilizando, e depende também da carga viral de transmissão. Você tem aquela questão dos indivíduos altamente infectantes. São pessoas que têm uma carga viral muito grande e outros que têm menos. Então, resumindo, na fase de exposição, o teste indicado é o PCR, que é o padrão ouro para detecção do vírus, por ser mais sensível para o diagnóstico viral. Então, a desvantagem é que ele é um teste mais caro, mais complexo, e tem que ter profissionais de saúde qualificados. E os testes têm que estar disponíveis, máquinas mais sofisticadas. Né? Na fase aguda, que é 2 a 14 dias após a exposição, o PCR ainda é eficiente, e nós utilizamos o IgA, que é após o 4º dia, o IgM após o 6º dia, mas ele cai mais rápido, então o IgA ele fica mais tempo presente. E a fase sorológica, o IgA e o IgG fica mais tempo presente, e na fase pós-patogênese, o IgG. Então, a gente optou por ficar entre o IgA e o IgG e o PCR na fase aguda. Então, como é que a gente interpreta os resultados? Aqui a gente colocou disponível para vocês, depois da apresentação eu falo, né, que vocês podem pegar tudo isso aqui facinho. Então, o RT-PCR positivo com anticorpo negativo, esse indivíduo tem que ficar em quarentena, ele está positivo, uma fase aguda precoce da doença. Se ele for PCR positivo com anticorpo positivo, também tem que ficar em quarentena, porque apesar dele já estar desenvolvendo anticorpos, ele ainda está transmitindo. Tem indivíduo na China e outros indivíduos que transmitiram até por 37 dias, mesmo já tendo anticorpos. Então, a recomendação é que depois que ele aparecer anticorpos, que ele fique pelo menos mais alguns dias descansando e repita o PCR. A PCR negativo com anticorpo positivo, esse é o indivíduo ideal, é o imunizado. Ele não está mais com o vírus ativo e tem a IgG positivo. E esse aqui é o indivíduo suscetível.
que é o RT-PCR negativo com anticorpo negativo. Lembrando que a população brasileira, até hoje, nós temos ao redor de 3,5% só que tem contato com o vírus. E para a imunidade de rebanho, essa doença tem que ter pelo menos 60%. Tem estudos que mostram que tem que ser 82%. A gente está longe da imunidade de rebanho. Por isso que essa doença ela pode ir e voltar, ficar tendo picos aqui e ali, os governos vão ter que ficar muito atentos, fechar um pouquinho, abrir um pouquinho, com distanciamento social e máscara, a tendência é resolver isso. Então, de tudo que a OMS falou, esse aqui é o slide mais importante de todos que eles mostraram, que é testar, testar, testar. Agora, a gente viu que é difícil testar. O Brasil ficou de ter 20 milhões de testes, a gente está com um pouco mais de 3 milhões até hoje. Porque o mundo não é culpa do governo, o mundo todo está comprando, não tem insumo, não tem matéria-prima. Então, de novo, nós temos que entender a saúde como uma área de segurança nacional daqui para frente. Assim como uma força militar é segurança nacional, a saúde tem que ser revista, na minha opinião, como área estratégica de segurança nacional. Acho que a implicação disso vocês podem entender. O teste rápido, eu tenho críticas, porque a sensibilidade é ruim, apesar que a especificidade é boa, nem tem, nem sempre. Né? E muitos não foram validados pela Anvisa, pelo Fiocruz, pelo Butantan, etc. Né? Então é complicado, ele é um teste barato, o pessoal vai, faz o condomínio todo, mas o perigo não é o falso positivo, porque você vai achar que tem, não tem, fica em quarentena. O perigo é o falso negativo, que é o cara que tem e acha que não tem. Esse vai ser o spreader, esse vai ser o que vai transmitir. Então, a colocação da OMS é um teste que coloca um resultado, uma resposta errada, é pior do que não ter o teste. Acho que é autoexplicativo esse slide. Então, eu tenho aqui só para quebrar um pouco a palestra, o futuro das pessoas, o que vai interessar é se ela tem IgG positivo. Então, a escala de valores vai mudar. Eu tenho que aprender, tenho a impressão que a gente tem que aprender como sociedade a ser mais solidário com o próximo. Porque os valores têm que mudar. Né? Tem que, assim, obrigatoriamente, como as pessoas interagem em sociedade, tem que amadurecer. Né? Em termos de tratamento, é algo complicado de falar. Aqui é um slide muito complexo, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, quero só mostrar para vocês que cada uma dessas substâncias, todas que estão no mercado, tem uma função teórica, bioquímica. Uma coisa é a substância ter efeito no nível de princípios de bioquímica. Outra coisa é essa substância ter efeito no ser humano. E essa é toda a confusão que está se fazendo agora. Porque se a gente olhar a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela tem efeito no vírus antiviral. Assim como a ivermectina, que é o que estão falando aí, que dá para boi, tal, né? A questão é que a cloroquina e a hidroxicloroquina, para ter efeito intracelular, demora 50 dias. E se a fase viral demora uma semana, 10 dias, a resposta é fácil. A ivermectina, por exemplo, estão falando bastante aí, que está todo mundo tomando, a dose no laboratório, em placa de cultivo celular in vitro, a dose é 10 a 20 mil vezes para ter efeito celular do que a dose dada para ser humano. Então, como é que você vai dar um remédio que tem que dar 10 mil vezes a mais, no mínimo, para ele ter efeito biológico? Isso aí desculpa. Então, a cloroquina tem essas questões, então não é que, em teoria, ela funciona. Agora, qual que é a prática? Resultados favoráveis, pouquíssimos estudos. Aqui, esse estudo aqui teve 31 pacientes. Como é que você vai pegar um estudo com 31 pacientes, fora do francês lá, que eu nem vou citar, porque aquele estudo tem tantas falhas que eu prefiro nem colocar aqui, lá do Didier, com todo respeito a ele. Né? Agora, eu vou mostrar para vocês rapidamente vários estudos desfavoráveis, sem melhora e com risco de morte ainda aumentada. Outro estudo desfavorável. Esse foi aquele estudo do Brasil que criticaram lá de Manaus, a dose alta, na UTI, tá certo? Outro estudo desfavorável, esse aqui já é mais sério um pouco, mostrando que sem hidroxicloroquina e com probabilidade de doença, de ficar livre da doença é a mesma, não mudou nada. Outro estudo também, mostrando aqui, ó, hidroxicloroquina com azitromicina. Hidroxicloroquina sozinha e azitromicina sozinha não mudou nada, a mesma coisa, não tem nenhum efeito. Então, eu tenho visto no WhatsApp governos que fazem o teste rápido na rua, na região norte em particular, e que o indivíduo já sai com um pacotinho com hidroxicloroquina, azitromicina e às vezes ivermectina. Desculpa,
Isso, assim, não tem sentido. Porque vocês estão jogando recursos fora, já não tem dinheiro. Então, o dinheiro vai ser gasto de maneira desnecessária com risco de complicação, porque ele fez um teste rápido que falha, muitas vezes, que deu positivo. Então, é um duplo absurdo. Então, outro estudo desfavorável da hidroxicloroquina. Outro desfavorável. Então, acho que é autoexplicativo isso. Corticoide, agora ganhou o estudo dos ingleses, ganhou bastante expressão. Aqui no Brasil já se usa isso desde o começo, nas UTIs. Eu sei do pessoal que trabalha na UTI, isso já é prática no Brasil e salvou muitas vidas aqui já, né? E o Remdesivir funcionou bem em macaco, em humano ainda está interrogado, e é um medicamento ainda muito caro, e a gente tem que ver como é que vai ser, mas assim, até ele ficar disponível, talvez não seja para essa epidemia. O plasma de convalescente, onde você pega, isso é algo que está sendo usado há mais de 100 anos, você pega o soro do indivíduo que se curou, que tem anticorpos, e coloca de volta na pessoa. Foi usado em 1918, na gripe espanhola, foi usado em 1934 e foi usado em 1946. Então, isso pode ser uma possibilidade. E as vacinas, tem vários tipos de vacinas, vocês estão acompanhando. As vacinas é o único caminho, é a única solução que nós temos para o futuro, é a vacina. Tem vários tipos de vacina. O Brasil, agora, São Paulo, fez um acordo com a empresa chinesa, uma vacina promissora. O pessoal da Escola Paulista vai testar a vacina de Oxford. O pessoal do Butantan, junto com a USP, o professor Esper Calas, estão vendo uma outra vacina para a gente fazer um estudo fase 3 também. Ou seja, o ideal é que, de novo, a gente tenha o parque industrial no Brasil. A gente não só faça acordos, mas que a gente tenha capacidade tecnológica nossa instalada no Brasil. Isso é muito sério que eu estou falando, e a gente tem que partir para isso. Então, basicamente, aqui está o receptor humano, que eu falei para vocês, a ACE2, a célula humana, aqui a proteína spike do vírus que se liga nessa célula humana, aqui é o coronavírus, evidentemente, aqui é a ligação do vírus na célula humana, que ele vai penetrar e vai se ligar. Lembrando que existe alta mutação, esse vírus é altamente infectante, altamente adaptativo em cada ambiente que ele vai, e aqui o anticorpo impedindo a ligação da proteína S no receptor. Então, esse é o caminho, esse anticorpo seja atingido por meios de vacina ou por estimular o próprio sistema imunológico, plasma de convalescente, de qualquer forma está valendo. Agora, a vacina é algo muito longo, muito difícil de se desenvolver, os processos são muito demorados e tem que pensar que tem que fazer 7 bilhões de vacinas. Nós temos que fazer, numa fase inicial, 210 milhões de vacinas. Tem que ter 210 milhões de frasquinhos, 210 milhões de borrachinha, 210 milhões de líquido que vai dentro, chegar numa temperatura gelada até o destinatário no Brasil inteiro, é uma missão hercúlea e demora, isso num tempo mais ou menos rápido. Até que a vacina esteja disponível, no meu entendimento, nós vamos ter que conviver de maneira a respeitar distanciamento social. Não é isolamento, é distanciamento. E aí vale, o povo tem que ter educação e usar máscara e tudo mais. Então, o que eu acho que vai ser o futuro? Eu coloco essa pergunta bem provocativa, assim, quando será a próxima pandemia e se estaremos mais preparados? Então, no meu entendimento, a saúde, ela ganha gestão estratégica agora. Ela tem que ser vista como a gente vê as Forças Armadas. Não só por conta disso, porque nós estamos falando de um vírus que a mortalidade, apesar dele ser muito infectante, a mortalidade é baixa. Estou falando aqui de 1%. Se o próximo coronavírus, ou o próximo ebola, ou o próximo vírus vier com uma mortalidade de 10%, ou de 30%, nós vamos esperar uma vacina vir de fora, nós vamos esperar comprar respirador, fazer máscara, ter sistema de saúde adequado, ter médico capacitado. Não é possível os médicos não terem um plano de carreira ainda, como tem o judiciário, com todo respeito. Acho que isso não compete aqui, mas compete a gente se falar assim. Tem que ter um plano de carreira para os médicos. Os médicos não podem dar plantão, trabalhar para ganhar 1/6, 1/7 que ganha um juiz, com todo o respeito que o juiz merece, mas o médico também merece. Então, o que acontece com esse vírus? Esse artigo aqui me deixou assustado. Esse artigo aqui saiu faz 15 dias,
e eu não vou entrar em detalhes, que ele é muito extenso, mas esse vírus, ele tem uma capacidade aumentada de expressão, de ligação. Ele tem uma localização subcelular muito aumentada, ou seja, ele tem uma capacidade de se fixar as células muito maior que o predecessor dele. Ele tem as proteínas spike dele, tem as inserções, adquiriram independência evolutiva em relação a outros coronavírus, ou seja, ele vai sozinho na cadeia evolucionária, eu mostrei para vocês. Então, ele tem uma capacidade de fusão com a célula muito maior, com o receptor de domínio de fusão, chama RBD. Então, ele tem uma convergência evolucionária muito favorável para que no futuro ele seja, não esse 19, outro. Ele tem uma patogenicidade muito aumentada. Então, vocês percebam que no futuro nós vamos estar diante de outras zoonoses. Para vocês terem uma ideia, a floresta amazônica tem 3.000 vírus Ebola-like. Aquele da África, o Ebola, nós temos 3.000 aqui descobertos. Nós temos uma quantidade muito maior de morcegos do que a China. Quem tem mais morcego? A China, que quase não tem floresta, ou o Brasil? É só a gente raciocinar. Tem muito mais coronavírus aqui. Então, aí também é uma questão de estudo ecológico. Porque como a gente vai desbravar, e eu não sou contra, eu conheço muito a Amazônia, fui para a Amazônia mais de 100 vezes na minha vida. Eu amo a Amazônia. Mas a gente tem que ter uma responsabilidade de como vai adentrar a floresta. A população amazônica tem que sobreviver, tem que ter recursos para viver, não pode ficar, tem que preservar, tem que deixar tudo em pé, e quem paga essa conta? Isso está certo. Mas como nós vamos fazer esse processo, não pode ser político partidário e muito menos com a ausência da ciência. Então, na minha opinião, a ciência agora ganha amplitude, e eu vou falar para vocês, assim, com todo o respeito, eu vejo muita dificuldade do diálogo entre a ciência, os médicos e a classe política, assim, com exceções, é óbvio. Mas, assim, é evidente que os artigos são em inglês, é evidente que é difícil de entender, mas a gente vai ter que formar um comitê, assim, de notáveis e tentar dialogar com a classe política, assim como não há solução política fora da política, não há solução para a saúde fora da saúde. Então, aqui eu estou falando de um futuro incerto. Estou falando de um futuro da nação brasileira e do mundo. Nós temos que estar preparados para caminhar com nossas próprias pernas, independente de globalização. Cada indústria tem que participar. Nossa indústria de medicamentos tem que estar participativa e tem que fazer investimento em pesquisa no Brasil. Eu percebo muito claramente dos farmacêuticos, com todo respeito, fazer investimento fora do Brasil, mas aqui o Brasil é visto só como mercado consumidor. Tem que mudar isso. Aqui tem um parque de cientistas muito capacitado que merece maior atenção de todos os órgãos e indústrias. É isso que eu queria falar para vocês, né? Aqui só para mostrar para vocês, slide não dá para falar, mas para mostrar para vocês que esse vírus SARS-CoV-2 e outros que estão no caminho de começar a aparecer por aí, eles estão se adaptando muito rápido. Lembrar que de 1918 para 2013 foram quase 100 anos entre a gripe espanhola e o SARS-CoV-1. Agora foram 13 anos. Será que o próximo vai ser daqui 20, daqui 2, daqui 5? Como é que vai ser o próximo, né? E essa frase da pesquisadora do Wuhan Institute of Virology é interessante. Ela fala que os coronavírus de morcego que vão causar outras pandemias. Então, essa aqui é uma frase interessante, porque we must find them before they find us. Isso aqui é muito sério, por quê? Não dá para esperar, cada vez que explode uma bomba, querer enfiar para dentro o pavio de novo. Não dá. Então, a gente tem que fazer um parque tecnológico de conhecimento com um banco de conhecimento que você vai lá na parede, olha, eu já conheço esse vírus, já conheço essa bactéria, já conheço essa doença, já sei que o homem morre mais porque ele tem isso. Então, se o homem tem mortalidade maior que a mulher, o que eu tenho que fazer em termos de prevenção para o sexo masculino, que tem obesidade, hipertensão, doença cardiovascular? Então, isso aqui é um contexto muito grande de saúde, que não dá para um profissional médico fazer tudo. Eu tento fazer minha parte, como todo mundo tenta fazer. Eu queria fazer uma homenagem muito grande aos profissionais de saúde
do Brasil. Esses sim são heróis, porque os salários são aviltantes, as pessoas estão na frente de batalha de maneira muito heróica, sem medo, enfrentando, muitos morreram, né? Então, essa frase é muito importante do Hemingway. Ele fala: quem está nas trincheiras ao teu lado, é isso que importa mais do que a própria guerra. Então, nós temos que nos preparar para as próximas guerras que virão como sociedade. Quem quiser mais informações, tem bastante coisa aí que eu coloquei disponível. Eu vou tentar mandar material para vocês. Eu agradeço a atenção. Não sei se eu me alonguei demais, eu estou aberto para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jorge. Muito, muito enriquecedor. Temos aqui algumas perguntas. Aproveito para até mencionar que essa semana eu escutei que na Alemanha já não se fala mais que a pessoa morreu de Covid, já estamos falando, morreu com o Covid, não se fala mais por causa desse entendimento da característica sistêmica da doença e de que nós não estamos tratando, né, não é o vírus que mata o paciente, é o que ele causa, né, para onde ele vai. E tem a primeira pergunta aqui que veio do Thales Guaraci. Ele gostaria de saber se o senhor tem informação sobre as pesquisas que sugerem uma gravidade maior nos contaminados que são tipo sanguíneo A. Houve essa disseminação na última semana, tem de bastante fontes assim. Gostaria de saber se o senhor já escutou sobre então, essa. O NIH americano, o National Institute of Health, lançou isso, realmente parece que se confirma. Ter uma correlação com o tipo sanguíneo, sim. Mas, assim, em ciência, a gente tem que esperar. Uma única publicação, uma única afirmação em ciência, ela precisa ser verificada, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser duplicada para a gente realmente dizer que não dá, ou seja, um único estudo, uma única observação não é suficiente para você tomar aquilo como uma conduta, como uma verdade científica. Então, o que eu vou dizer é assim, dados iniciais, preliminares, parece que esse caminho pode ser verídico, mas tem que aguardar ainda outros estudos futuros. Sim. Aí temos também da Eliane Eisenstein. Por que pacientes com pressão alta e doença autoimune têm maior risco por causa da chave spike que o senhor... Então, os pacientes com doença crônica, eles têm uma questão que eles têm mais receptores, aquele receptor que eu falei chama ACE2. Então, eles têm muito mais receptores na superfície das células que a proteína S pode se ligar. Então, é como se fosse um prédio com... Um prédio tem 30 janelas, o outro tem 200 janelas, 40 portas. Então, é muito mais fácil entrar num prédio que tem 200 janelas do que tem 30. E esse prédio de 30 janelas tem uma chave para cada janela. O outro prédio tem uma chave mestre que abre tudo. Basicamente, essa é a colocação numa linguagem para todo mundo entender. Sim. Mais uma pergunta do próprio Dr. Luiz Visconti, parabenizando pela excelente exposição. E sobre a distância de 1.600 quilômetros entre o local em que vivem os morcegos, né, e a província de Wuhan, onde surgiu o primeiro humano infectado, né? Seria possível, de alguma forma, que os morcegos migrassem para Hubei, ainda que transportados para fins de comercialização em feiras? Em caso negativo, quais seriam as alternativas de contágio? Então, a hipótese que tem é exatamente essa, que eles foram levados para serem comercializados. A outra hipótese é como é um vírus de RNA, o RNA é um vírus que ele não vive... o vírus já é frágil, já não vive fora da célula. O vírus de RNA é mais frágil ainda, ele tem uma altíssima capacidade de se mesclar com outros vírus de RNA. Então, ele pode ter infectado outros animais intermediários no caminho e foi se misturando com outros coronavírus ao longo de dezenas de anos. E em relação a essa tese de manipulação laboratorial, que faz parte da pergunta, desculpa, ainda faltou. Então, é mais... Essa manipulação laboratorial foi descartada no estudo da Nature. Porque quando faz uma manipulação humana dentro do laboratório, fica
você quebra, aquilo é alto, é facilmente identificável depois. Então, não é. A manipulação laboratorial humana não foi. Agora, se esse vírus foi tendo receptores intermediários por animais intermediários ao longo dos anos, isso pode ser. Sim. Aí, pergunta do Roberto Badra. Em relação aos medicamentos e protocolos que vêm sendo adotados por hospitais, especialmente no particular, se existe algum já resultado comparativo de óbitos antes e depois da homologação do uso da cloroquina, e qual seria, por fim, o modelo ideal para o isolamento e o distanciamento social? Então, são várias perguntas. Em relação à cloroquina, eu mostrei por vários estudos aqui, deixei bem enfático, porque isso foi o grande tema do ano, não só aqui, mas também nos Estados Unidos. A cloroquina não funciona, infelizmente. Eu adoraria que ela funcionasse, mas assim, N estudos mostraram que ela não tem efeito nenhum. Tanto a mortalidade é a mesma, quanto que a evolução dos pacientes é a mesma, sendo que ela tem até um viés para eventualmente causar mais mortalidade numa população de pacientes mais suscetível, com doença cardiovascular. E ela não foi eficiente nem nos pacientes muito graves, e ela não foi eficiente nem nos pacientes assintomáticos positivos. Então, o que eu tenho visto hoje pelo Brasil, que o paciente sai com um tratamento dado por algum governo, a autoridade local, com kit de cloroquina, a ivermectina, azitromicina, no meu entendimento, é fora de propósito, porque isso não tem nenhum sentido, é um desperdício de recurso público, tinha que ser melhor utilizado para outra coisa. Qual foi a outra parte da pergunta, Cleice? A outra parte seria sobre o modelo ideal atualmente para o isolamento e distanciamento. Então, esse modelo ideal, os jornalistas e a mídia falam bem claramente isso, mas assim, depende da capacidade instalada de saúde de cada lugar. Quando eu falo capacidade instalada, não é só UTI respirador, é profissional de saúde, é médico, é auxiliar de enfermagem, é enfermeira, é ter os medicamentos, e medicamentos são de suporte. Então, esses pacientes, porque eles não morrem do vírus, eles morrem das complicações imunológicas inflamatórias exacerbadas, desencadeadas pelo vírus, e a pessoa ter doenças e comorbidades crônicas. Então, o tratamento... Quanto mais fraca a infraestrutura do local, mais forte o isolamento precisa ser. Então, quanto mais fraca a estrutura local, mais isolamento precisa. Porque o isolamento é tipo assim, apertar um botão de pânico e a pessoa não tem como contaminar. Agora, se a população adotar critérios de higiene, lavar a mão, que todo mundo já sabe, usar máscara acima de 80% da população. Então, essa máscara de pano de 3 camadas, ela tem uma eficiência na menor, ela não zera, mas ela diminui a contaminação quando tem 80% da população ou mais utilizando. Então, tem que usar todo mundo mesmo. E aí, tem outras questões. O cara ficar suando durante 3 horas, tem que trocar. Tudo isso aqui não dá para a gente falar tudo numa palestra só. Mas o que eu acho é que isso, manter um distanciamento social, a sociedade vai ter que evoluir para entender isso aqui. Porque esse vírus veio para ficar. Esse vírus não veio para... Até ter a vacina, e a vacina não vai vir tão rápido assim. Esse vírus veio para ficar. E a questão econômica é muito séria, não dá para ficar fechado a vida inteira, eu concordo. Mas enquanto a gente não tiver um pouco... Por exemplo, agora, eu tenho a impressão que nos Estados Unidos, depois desse monte de manifestações aí, de rua, e agora com as campanhas eleitorais, a incidência vai aumentar bastante, eles vão ter novos surtos aí. Então, a gente pode ver na televisão que as pessoas, mesmo com tudo que está se falando, não usam máscara. Ou ficam muito aglomeradas. A máscara de pano 3 camadas, assim, mesmo se você tiver uma distância que não seja razoável, a índice de contaminação, se não me engano, é 17,1%. Então, ela não é suficiente. Ela melhora, mas assim, de cada 10, 2 vão, em vez de todo mundo pegar, 2 pegam. Mas isso, em termos populacionais, é bastante ainda. Então, vai ter que ter distanciamento social e vai ter que ter educação das pessoas. Só passou rapidamente a imunidade de rebanho, a porcentagem, considerada uma imunidade generalizada era 82%, foi isso que você falou? De pessoas imunizadas, é isso? Tem um estudo muito claro que para esse SARS-CoV-2, o número de imunidade de rebanho
para conferir uma imunidade populacional é 82%. Sim. Então, após uma situação de vacina, por exemplo, né? Não, mas aí não, a vacina e todo mundo, não, a vacina resolveu tudo. Aí resolve. Vacina, mas uma observação que eu escutei ontem, inclusive eu não imaginava que eu escutaria, e foi de 3 pessoas. Ah, mas se aparecer a vacina, eu não tenho coragem de tomar. Aí eu fiquei olhando e falei, existem pessoas que vão ter resistência, e aí a gente passa do que a gente volta para uma situação de Oswaldo Cruz ali, de vacina compulsória. Será que a gente vai chegar a um ponto de ter que entrar nesse tipo de seara de vacinação compulsória? E internacional, ainda por cima, né? Porque não é, você falou de 210 milhões aqui no Brasil, mas tem os outros países e tudo. Não, isso aí, com todo respeito, é anedótico. A porcentagem de pessoas que não vai se vacinar é irrisória, porque a própria estrutura, a pressão do familiar, a pressão externa, vai acabar se vacinando. A vacina é muito segura. E a vacina foi uma das grandes conquistas e divisores de água da saúde do século XX. Ou seja, a vacina é que proporcionou à humanidade crescer como cresceu no século XX. Então, era uma conquista civilizatória da humanidade. Então, nós já estamos em outra fase. Mais uma pergunta do Dr. Luiz Visconti. Como o senhor mesmo mencionou, infelizmente conseguiu se politizar a discussão de combate a uma pandemia, né? O senhor entende que o Brasil poderia estar melhor posicionado ou com menor número de casos de morte se houvesse um discurso do presidente da República no sentido de estimular o isolamento desde fevereiro, ou teria sido melhor seguir o que o presidente e o Dr. Osmar Terra vêm sistematicamente afirmando? Então, eu não vou entrar em detalhes assim de político, de presidente ou não, mas assim, o que eu acho é que tem que ter um discurso uniforme. O que eu acho que ficou claro com essa pandemia no mundo inteiro é que houve uma dissociação entre a classe médica e científica e a classe política a nível mundial, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos. Com algumas exceções, a Nova Zelândia, a Austrália, dá para citar numa mão. A Alemanha, a Finlândia, a Suécia foi por um caminho que ele viu que estava incorreto, teve um índice de contaminação alto. Então, o exemplo que o Brasil fosse seguir o que seguiu a Suécia, a gente estaria com um número de mortes hoje, assim, pelo menos o dobro, talvez mais. O que eu acho é que a gente tem que criar uma situação onde os médicos e a ciência seja realmente ouvida. E a gente tem que ter poder para isso. Não basta só ter que chegar para os políticos e falar, olha, por favor, faça isso, por favor, faça aquilo. A gente viu que a resposta da classe política é muito demorada. Porque esse vírus, qualquer coisa que você vai fazer, a resposta vem depois de 15 dias. Então, os políticos reagem, é o que eu chamo de fetiche da ciência. Eles reagem àquela informação imediata. A hora que vê as mortes aumentando, fecha tudo. Mas aquilo devia ter sido feito 15 dias antes ou mais. Da mesma forma, ou seja, essa é uma doença que ela expõe as fraquezas de cada indivíduo, ficou claro isso na palestra, e ela expõe as fraquezas de cada sociedade, de cada nação. E ela vai realmente pegar na ferida de cada um e de cada nação. Então, assim, nós vamos ter que partir, não digo para essa pandemia, mas como eu deixei bem claro, para outras questões de saúde que virão. Por exemplo, eu não falei, mas a gente consegue detectar o vírus no sistema de saneamento básico, nos esgotos, 15 dias antes de anteceder uma eclosão numa cidade. Está aqui o Roberto da Badra Salum, da Westers, né? O Quisela, que é uma coisa que eu acho fantástica também. Então, você veja que, de repente, você consegue ver no saneamento básico, no esgoto, opa, essa cidade aqui está tendo muita carga viral, de repente vamos fazer uma coisa mais... Então você tem 15 dias de aviso prévio, ou seja, um negócio fantástico. Ou seja, tem que começar a fazer um comitê de saúde, como se fosse um comitê de guerra, eu acho. Né? Dá mais autonomia, mais expressão para a comunidade médica, científica, e valorizar mais a medicina, porque
a gente viu que agora quem salvou a pátria foram os médicos, profissionais de saúde e os cientistas. Não tem, o mundo inteiro depende dessas respostas. E a ciência não tem respostas rápidas. Por isso tem que investir em ciência, e ciência é caro. E para quem não faz ciência, não tem o entendimento da ciência. Mesmo com todo o respeito aos profissionais de saúde que não são cientistas, são ótimos profissionais de saúde, mas que não são cientistas, não fazem ciência, pesquisa, também não entendem. E pegam um trabalho científico, leia e absorve aquela informação, sabe usar a informação corretamente, mas não sabe que aquilo demorou 5, 10, 15, 20 anos para aquele dado ser obtido. Então, isso tudo tem que ser investido como estratégia de país. Ou a gente dá esse passo, ou nós estamos diante de uma coisa muito pior no futuro. Estou falando aqui de uma capacidade destrutiva maior que uma guerra. A importância do passo a passo da academia agora nessa situação ficou bem mais evidente, né? Por causa dessa questão do tempo das coisas, das descobertas e dessa necessidade de ir se testando, né? A gente tem aqui também algumas parabenizações, Alina Budi, José Camargo, Daniel Majube, Renan Amorim. Temos uma pergunta se existe, se o senhor conhece alguma forma de a iniciativa privada investir nessas pesquisas na área da saúde, se existem já incentivos fiscais? Então na verdade, assim, a ciência brasileira está sempre precisando de recursos, né? Tanto no Sol das Clínicas tem o Vira.org, que está feito para arrecadar recursos para dentro do Sol das Clínicas, quanto o próprio Androscience também, a gente fizemos um instituto para poder arrecadar, se alguém se interessar em ajudar tanto a Faculdade de Medicina da USP quanto o Androscience, ou os dois, acho que poderia falar com o Roberto ou com algum de vocês para ajudar. Sempre é interessante, essas pesquisas o país não tem recurso, a gente sabe que o CNPq disponibilizou 50 milhões de reais para o país inteiro, e se candidataram milhares de pesquisas, é muito pouco, evidentemente, para estudar isso aqui. Tem outros, o CAPES colocou outro dinheiro, mas assim, ainda é insuficiente, evidentemente, para poder toda a magnitude que o país precisa. Então, as pesquisas vão precisar de incentivo da iniciativa privada. Isso é muito bem-vindo, todo mundo agradece. Então, tem a última pergunta, que seria em relação ao retorno escolar, como o senhor consideraria e o que o senhor consideraria aí dentro da pesquisa? Essa é uma questão muito complexa, porque as crianças são assintomáticas. Então, elas têm uma vantagem muito grande, graças a Deus que a mortalidade é praticamente inexistente. Isso é um alívio para todo mundo. Mas elas são assintomáticas, então elas não sabem que tem o vírus. Isso vai espalhar muito. Então, mas elas estão transmitindo, né? Elas são vetores, por mais que sejam assintomáticas, elas voltam para casa, né? Não, esse que é o ponto. É isso que é o ponto. Eu volto para casa e, por exemplo, se você analisar a transmissão doméstica na Europa, mais ou menos 2/3 da transmissão foi dentro de casa. Ou seja, a questão é essa mesma. Então, as escolas estão se adaptando bem à questão da internet. Eu acho que vai ter que ter uma educação de volta às aulas, não dá para ficar eternamente dentro de casa, vai ter que usar máscara, vai ter que respeitar, não sei como é que vai ser com classes um pouco menos cheias, eventualmente lavar mais a mão em cada intervalo de aula, lavar a mão, no intervalo de brincar, vai ter que fazer intervalos diferentes, para não juntar todo mundo no mesmo horário, no pátio da escola ou na área comum. Enfim, as escolas vão ter que... Essa é uma fase muito difícil, tanto que o mundo inteiro está quebrando a cabeça e não tem uma resposta para isso ainda. Então, estamos na fase de agradecimento. Muito obrigada, doutor Jorge. Passo de novo para o doutor Luiz para concluir a nossa enriquecedora apresentação. Eu só queria fazer uma observação. Eu vou disponibilizar para vocês alguns documentos em PDF para explicar sobre os testes. Não só... Porque o teste é uma coisa que gera muita dúvida, né? Então, por exemplo, se faz um teste, faz o outro, qual a interpretação? Então, para facilitar isso, eu coloquei tudo isso disponível, acho que no Instagram, daqui a pouco vai estar no site, mas eu vou mandar o PDF para vocês podem mandar para todo mundo que quiser. São 4 PDF. E eu fiz também com meu filho de 10 anos, a gente fez um cartaz para explicar o coronavírus para as crianças. É um slide só. Eu vou mandar para vocês, quem quiser ficar disponível aí para todo mundo, porque agora a gente tem que tentar se ajudar como sociedade. Então, a gente tem que dar esse passo e
Eu acho que não está dando o nosso aqui. Certo. Doutor Luiz. Bom, obrigado, Cleci. Bom, doutor Jorge, muito obrigado, né, pela sua brilhante, excelente exposição, muito esclarecedora. Vimos aí várias manifestações de cumprimentos, mas às vezes, mas na verdade é importante reiterar isso, a sua disponibilidade aí conosco, sua gentileza. Queremos agradecer. Na verdade, temos visto aí no chat, as perguntas não param, o pessoal bem interessado mesmo, o assunto mexe com a vida de cada um, com a Brig, claro, como bem formulou agora até o Roberto, uma pergunta que ela poderia fazer em termos de políticas públicas, discussões sobre isso, uma vez que, né, a classe política diverge aí sobre algumas questões. Eu acho que esses são temas questões que podem ser aí eventualmente interessadas, mas eu queria mais uma vez, então, agradecer a sua participação, agradecer a Cleci, né, a Cleci Leão pela mediação, agradecer também a Wisters, ao Roberto Bada Salum pela sua indicação, e a Matchmaking, a nossa parceira, e queria convidar a todos, né, que sigam as redes sociais da Brig, que sigam o nosso site, Instagram, LinkedIn, Facebook, e que fiquem atentos aos eventos que ocorrem. Vem ocorrendo muitos eventos, né, muitos webinars hoje em dia, então está havendo uma preocupação em selecionar aqueles que seriam de fato interessantes para todos. A Brig também realiza muitos cursos de capacitação, porque a educação e a formação dos nossos associados e dos profissionais de RIG são pilares que a Brig investe e persegue, sabendo que é por esse meio que a nossa atividade poderá ser realizada com mais segurança e respeito. Esse evento ficará disponível nas redes sociais da Brig e no canal do YouTube, né? Então, mais uma vez, agradecendo a todos, nos despedimos. Boa noite. Eu que agradeço a participação, foi uma honra. Uma boa noite a todos, foi um prazer.